Isso era nessa terra aqui, não no Reino do Céu, já estava escurecendo para amanhecer. E eles estavam acostumados, todo dia de manhã, pegar um animalzinho, cortar o pescoço, colocar no altar e queimar o animal. Nessa época, o Messias vinha na terra, as duas testemunhas, os nossos irmãos do Reino do Céu, em espírito, vinha falar com Adão, porque anjo pode falar com anjo. Então, era permitido. O anjo do pai pode, porque Adão era anjo, então todo mundo já era amigo, todo mundo era conhecido. Então, nesse momento, o pai falou, nós vamos colocar um véu, eles não vão ver mais vocês aqui em cima, eles não vão conseguir mais ouvir tudo aqui em cima, acabou, eles vão ficar lá embaixo, vocês aqui em cima e acabou. Meus irmãos, na hora que amanheceu o dia nessa terra, lá vem eles com o animalzinho na mão. Eles vêm com o animal, param na frente do altar, olham para o céu, não conseguem enxergar nada. Não conseguem enxergar nada. Aí eles olham, o que está acontecendo? E começam a gritar, seus porcos, cadê vocês? Cadê vocês? E aí, tá o véu fechado. Eles não conseguiam ver mais o reino do céu. Eles não podiam mais ouvir. O pai colocou um véu, não dá mais para ver. Meus irmãos, eles, assim dizendo, literalmente, viraram o capeta. Começaram a xingar tudo, chutar tudo, cortaram o animalzinho, queimaram, começaram a gritar, todos gritando. Imagina 500 milhões de anjos gritando. Lá em cima, a gente podia ver tudo o que eles estavam fazendo. Mas eles aqui embaixo não podiam ver lá em cima. Aí você imagina a loucura desses anjos. E eles começaram a gritar, a falar. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Até que um dos nossos irmãos desceu lá para falar com Adão. Ele veio normal com Adão, conversando com Adão. Daqui a pouco vem Israel, Azazel, Ismael, todo mundo cerca eles. Chega quem? Ó, seus porcos! Os irmãos que desceram do céu para falar com Adão. O que está acontecendo? Por que a gente não está conseguindo mais ver o céu? O que está acontecendo? Por que isso fechou lá e não consegue mais ver vocês? O que vocês aprontaram aí que não consegue mais ver vocês? Ah, o que é isso? O que vocês estão fazendo? Aí ele falou assim, já que a gente não pode ver vocês lá em cima, nós não pode ouvir vocês lá em cima, essa terra foi dada a mim, é minha. Vocês estão proibidos de pisar aqui nessa terra. Pegou esses nossos irmãos que estavam conversando com cada um e expulsaram eles, obrigaram eles a voltar para o reino do céu. E esse nosso irmão voltou para o reino do céu, já voltou, já, lógico, com quem eles foram falar com o Messias, já foram falar com o Messias. Ó, disse, eles estão tão malucos lá que falaram que não vai permitir a gente descer mais aqui embaixo, não. Ó, falou que se descer, eles vão pegar a gente aqui de pau, aqui. Literalmente, briga, né, irmão? Não se esqueça que eles tiveram luta, os anjos lutaram entre si lá no reino do céu e foram jogar aqui embaixo. Eles falaram que ia pegar de pau aqui e descer lá embaixo. Aí, nessa hora, os irmãos que foram expulsos daqui da terra voltaram para o reino do céu e já foram no Messias, ó. Ele disse que se alguém descer lá embaixo, eles vão pegar de pau. Vão bater, vão espancar, vão pegar. Mas naquela época eles ainda não tinham força, eles eram anjos ainda. Era o começo. Eles não tinham perdido totalmente suas forças. E aí esses anjos que subiram, foram expulsos por lá e foram falar com o Messias. Ô Messias, chamando de irmão, não irmão? Ó, nós descemos lá embaixo, eles estão revoltados porque eles não estão conseguindo ver aqui em cima. E falou que, já que eles não podem ver aqui em cima, não pode falar com a gente aqui em cima, tá todo mundo proibido de entrar na Terra, nesse planeta. Aí o Messias falou, Aí o Messias pega, tá ali o Messias, todo mundo ouvindo, aí o Messias vai lá no Pai. Aí o Messias chega no Pai e fala, ó Pai, você viu o que aconteceu? Aí o Pai colocou a mão de novo na mão do Messias e falou assim, eu disse para vocês que ia piorar. E ainda digo mais, vai piorar mais ainda. Vai ficar pior. Aí o Messias olhando e falando, e agora? Agora não pode mais nem pisar na terra? Aí o Pai falou pro Messias, olha, eu dei a terra para ele durante 7 dias. É dele. O que ele disser, infelizmente, meu filho, vocês vão ter que obedecer. É dele. Ele faz o que quer, ele permite quem entra na terra quem ele quiser. Não tem mais jeito. Eu avisei vocês, não tem como, é dele. Eu dei para ele 7 dias. 7.000 anos é dele. Ele faz o que ele quer, ele dá para quem ele quer, ele permite quem ele quiser entrar na terra. Se ele disse isso, vocês têm que respeitar. A partir desse momento, a coisa começou a complicar. Adão ficou sozinho, com 500 milhões de anjos na cabeça dele, perturbando ele. Antes, nossos irmãos podiam ir lá, ficavam com Adão, se ele se aproximava, ele sabia que os seus irmãos estavam tudo ali. Não tinha como ele
tentar fazer alguma coisa com Adão. Aí nesse momento ficou proibido os anjos do céu entrar aqui na terra. Não se esqueça, conforme está escrito, o mundo já é do maligno. Foi dado a ele há 7 anos, 7 dias, 7.000 anos. Ele dá o mundo, permite entrar no mundo quem ele quer. Aí que entra a história do acordo. Prepare a camisa de força para amanhã. As camisas de força, as ambulâncias, porque daqui para frente é só loucura. Mas, o Messias, quando o pai falou isso, ó, o mundo é dele, eu dei para ele, meu filho, 7 dias é dele. Depois dos 7 dias é seu. Como teve a luta aqui entre vocês, eu não tinha o que fazer, eu tinha que colocar eles em algum lugar. E eu permiti vocês a jogar eles lá embaixo. O mundo é deles. Quem está na liderança lá é Israel, é dele. Eu dei 7 dias, 7.000 anos é dele. Se ele permitir vocês entrar, tudo bem. Se ele não permitir, vocês não vão poder entrar. Aí o Messias colocou a mão assim na cabeça, assim, começou a pensar, olhou para os irmãos do testemunha, começou a pensar. Aí ele falou, não, eu vou dar uma volta. Aí o Messias foi dar uma volta lá no Reino do Céu, para pensar em algo diferente. Nesse tempo, ficou um vácuo entre o dia que foi proibido os anjos entrar na Terra até o acordo. Nesse tempo, ninguém podia, os anjos, nem o Messias podia entrar, somente o Pai, porque o Pai não fazia parte disso. O Pai poderia entrar na Terra. Ninguém, nem Israel teria coragem para pensar, você não vai entrar aqui, nem Israel teria essa coragem. Mas ele podia falar, ó, Miguel, seus anjos, os seus irmãos, ninguém vai entrar mais aqui, acabou, é meu. Vocês têm que respeitar. E nesse tempo, meus irmãos, ficou um vácuo. O Messias foi pensar, planejar, ali começa o Messias a pensar no plano de resgate, como ele ia fazer, como ia as habitações, 1/3 da habitação do Reino do Céu, 500 milhões, pedras da Geórgia, ele ia habitar, ali começa o início. Quando Satanás, Israel, que está no corpo de Moisés, proíbe os anjos de entrar aqui na terra, que é dele, ele falou na cara do Messias, ó, foi tudo para mim, eu faço o que quero. Se você se prostrar a mim, eu dou para você. Mas isso já foi depois do acordo. Porque no primeiro acordo, Israel só tinha um pensamento, em matar o Messias. Ele queria, ele era louco, ele era um psicopata, louco. Israel só queria matar o Messias. Então o Messias foi muito inteligente, quando ele foi, deixou ali, conversou com o pai, foi pensar, ele já montou tudo que tinha, tudo. O plano de resgate, o que ia fazer, como ia ser. Ele ficou um tempo afastado. Nesse tempo, meus irmãos, Adão ficou sozinho. E aí, os anjos, Israel, que eles eram folgados. Aí eles iam lá perturbar Adão. E aí, Adão, tá sozinho? Tá complicado agora você, hein? Aí o Adão nem sabia, porque os irmãos sumiram do Reino do Céu, né? Ninguém mais aparecia lá com ele. E aí, tá sozinho? E Adão, por isso que o Messias, todo mundo fala, o maior profeta, não nasceu de mulher. Adão metiu o dedo na cara dele e falou assim, o que é? O que vocês querem aqui mexendo o saco? Vocês estão aqui mexendo o saco. Aí passava um dia, 2 dias, um mês, um ano, e eles lá, e Adão metiu o dedo na cara deles, o que é? Vocês vão tentar me matar? Eu também fui feito pela mão do Pai e recebi o Espírito de vida. Vocês não podem mexer comigo. Vai querer brigar comigo? E discussão em cima de discussão. Até que um dia, Adão já tinha vários filhos, já tinha nascido todo mundo. Foi o dia que as pernas de Adão balançou. Para você ver como o Pai e o Messias são, eles falam, aqueles que não deixam pai, mãe, filhos, tudo por minha causa não é digno de mim. Teve um dia, meus irmãos, que Adão balançou. Mas balançou mesmo. As pernas dele balançou. Que no Reino do Céu dava para ver tudo. Mas não podia descer, não podia falar com ele. Todo mundo vendo o que estava acontecendo. Mas não podia falar com ele. Então um dia, Adão e Israel discutindo feio. Azazel estava do lado, Ismael estava do lado, tinha os outros anjos do lado. Azazel falou, olhou para Moisés, para Israel e falou assim, ele é folgado mesmo, né? Ele é muito folgado. A gente não pode fazer nada com ele, não é verdade? Aí Azazel olhou para Israel e falou assim, Israel, o Pai proibiu a gente de matar quem foi feito com a mão dele e dar o suspiro de vida, que Deus fez com as mãos e deu o suspiro de vida, tanto com os animais como ele. Aí Azazel olhou para Israel, deu um sorrisinho e falou assim, mas Israel, você percebeu que a gente matou os animais, sacrificou e o Pai não fez nada com a gente? Azazel falou isso e olhou para Abel.
Meus irmãos, ali foi a primeira vez que os irmãos do céu viram Adão dar um passo para trás e pensar. Quando Azazel falou para Israel, aí, você não pode matar ele. Ele foi feito pelo pai, igual a gente, é sopro de vida. Mas você percebeu que nós matamos animaizinhos que nasceram deles e o pai não fez nada com a gente. Olhou para estava falando com Israel, aí olhou para Abel e deu um sorriso. Nessa hora, Adão tremeu. Adão olha para Abel e diz assim, tá vendo eles? Eu não quero você nunca mais perto deles. Eu quero você comigo o tempo todo, porque eles vão querer fazer alguma coisa de mal com você. Azazel deu um sorrisinho, Israel deu um sorrisinho, aquele irônico, foi embora, de boa, tranquilo. Aí Adão sentou com Abel e falou, filho, você tem que tomar cuidado com eles. Eu já expliquei para você que eles eram anjos no céu, caíram aqui, foram jogados aqui, eles só fazem maldade, são pessoas ruins. Eles não querem o seu bem, eles vão tentar enganar você, mentir para você, você tem que tomar muito cuidado. A partir desse momento, Abel e Adão ficaram grudados o tempo todo, não desgrudavam. Mas Caim e Eva estavam lá do outro lado, sempre escutando os anjos caídos falar, sempre escutando. E aí passou dias, anos, os anjos tentando pegar Abel. Porque Abel era mais apegado a Adão. Caim não era tanto, mas Abel era muito apegado a Adão. E eles queriam pegar a Caim, Abel de qualquer jeito. E aí Azazel falou assim para Israel. Israel falou para Azazel, tem jeito de pegar esse moleque não sai de perto de Adão. Aí Azazel, com um sorriso irônico, falou assim, bem, a gente, quando Adão estava aqui, a gente tentou ele muito tempo e não conseguiu. Eu acho que a gente está fazendo do jeito errado. E olhou para Israel e deu um sorriso e falou assim, a gente está fazendo do jeito errado. Aí Israel meio louco, que é doido, que lá não bate bem na cabeça. Nunca bateu bem na cabeça. Ele precisava sempre de Azazel para falar alguma coisa para colocar na cabeça dele, que ele é meio doido. Azazel olhou para ele e falou assim, ele não sai de perto de Adão. Adão não quer que a gente fique perto dele. Isso aconteceu. Lembra? Nós tentamos fazer Adão cair, não conseguimos. E o que a gente fez? A gente não usou Eva e derrubou Adão. Aí Azazel olha para Israel e fala assim, por que não usar Caim? Porque Caim está sempre perto do irmão. A gente pode fazer Caim fazer o serviço para a gente. E nessa época ainda, não se esqueçam, o reino do céu estava proibido os anjos virem na terra. Estava proibido. Ninguém podia vir. O Messias ainda estava pensando, planejando, demorou, o Messias planejar tudo certinho, demorou um tempo, teve um intervalo. E aí, quando Azazel falou para Israel, a gente, quanto que está aí Adão, fazer cada um cair, a gente usou Eva. Por que a gente não usa Caim para fazer o serviço sujo para a gente? Ele está sempre com a gente, o Caim está sempre conversando com a gente, a Eva também está. Vamos chegar neles e falar para ele, inventar um monte de coisa, criar um monte de história. Vamos falar que Abel é predileto de Adão, que Adão jogou Caim de lado, que não pode ser assim. E começou a colocar um monte de história na cabeça de Azazel, Israel, e Azazel começou a montar um monte de história, aí foram conversar com Caim. E aí começaram a conversar um dia, 2 dias. Caim, Adão te trata muito mal. Adão é um péssimo pai. Mas sabe por quê? Por causa de Abel. Você vê como ele trata Abel bem, você ele deixa julgado? Então, a gente tem um jeitinho de acabar com isso. A gente vai fazer você ser o filhinho predileto de Adão. Você viu como a gente pega os animaizinhos, pega o porrete, a pau, a pedra, bate, mata, corta eles? É interessante, sabia? Você podia fazer isso com o seu irmão. E começaram a fazer isso na cabeça de Caim, conversando. Caim no começo até não ligava para isso. Caim gostava do irmão dele. Mas eles foram falando, dia após dia. Grudaram na cabeça, foram fazendo uma lavagem cerebral na cabeça de Caim. Até que Caim, um dia vocês viram a história, mata Abel. E ainda os anjos não podiam vir na terra ainda. Não podiam. Caim mata Abel.
na história aparece o pai falando que Caim tinha feito com Abel e começou a falar essas coisas, mas isso eu vou deixar cortar essa parte, não. Então, quando Caim matou Abel, para você ver como Adão era inocente, era um menino, Adão era uma criança. Por mais que ele queria proteger Abel, não tinha como, porque Abel estava sempre com o irmão dele. Então os anjos viram que para derrubar Adão, usaram Eva. Porque eles estavam com tanto ódio de Adão, porque o Adão batia no peito com eles o tempo todo. Era os 500 mil anjos lá, milhões de anjos caídos, Azazel, Israel, eles viviam em conflito o tempo todo. Eles não podiam se encontrar, que dava briga. Discussão feia mesmo. Como Azazel, Israel e Ismael eram anjos. Adão também tinha os mesmos poder. Os mesmos poder. Ele caiu, Adão contra Israel falava, você caiu. Eu falei, eu caí, mas você também caiu. A única diferença sua minha é que eu estou em carne e sangue e você não. Aí depois que eles ficaram ali dias, meses, anos na cabeça de Caim, até que um dia Caim matou Abel. Aí o pai veio, porque nenhum anjo podia vir na terra. O pai veio, falou que tinha que falar, não quero falar sobre isso. E aconteceu algumas coisas. Depois que o pai foi embora, o altar, pegaram o corpo de Abel, tacaram fogo, não no corpo. Começaram a dançar com o corpo morto de Abel em volta do andar, queimaram um animal, começaram a dançar e fazer um bacanal dançando com o corpo de Abel. O Messias lá em cima, todo mundo olhando, e não podia fazer nada. Não podia desobedecer. Só poderia entrar na terra se Israel permitisse. Todo mundo olhando, vendo aquilo acontecer. Adão, nem fala, Adão deu um branco, Adão, naqueles dias. E aí eles pegaram o corpo de Abel, começaram a dançar, queimaram o animal, pegaram o animalzinho, acho que foi uma ovelha, queimaram e começaram a dançar com o corpo de Abel morto. Ninguém aguentava ver aquilo. Eles ficaram, seus porcos no céu. Eles já sabiam que lá de cima dava pra ver aqui embaixo. Eles não podiam ver, mas o que estava no céu podia ver aqui embaixo. E aí eles pegavam o corpo de Abel e começaram a dançar. Abel morto. O Messias olhando, todo mundo lá no céu gostava de Abel. Conversava com Adão, mas todo mundo estava ali perto olhando porque ele era muito bom. Abel era uma pessoa muito boa. Ele puxou totalmente Adão. Era muito boa. Todo mundo gostava dele. E aí eles dançando com o corpo de Abel. Queimaram os animais, dançaram. O Messias já tinha pensado, aí o Messias voltou. Aí ele viu todo mundo dançando lá com o corpo de Abel morto. E aí ele viu e foi até o pai, viu no caminho enquanto as duas testemunhas, coloca a mão nos ombros das duas testemunhas e diz assim, eu tenho um plano, irmãos. Isso vai ter que mudar.